Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao quadro de entrevista Qual é a sua luta? E hoje eu tenho a grande honra no episódio número 1 entrevistar o grande mestre morcego do Rio de Janeiro, que é das maiores personalidades do universo da capoeira, tanto no âmbito do Brasil quanto no exterior. E eu tenho o privilégio de ser discípulo dele aí há mais de 20 anos. Então, para mim é uma grande honra, mestre, pelo presente aqui e poder ouvir os seus depoimentos e sua experiência de vida. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Leão. Primeiramente, queria muito agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com você nesse novo trabalho, nesse novo momento, né, e é bem importante dar esse apoio a essa luta, a proposta que você está trazendo, e eu me sinto honrado em estar aqui abrindo esse novo programa, esse novo movimento que você está lançando aí. Obrigado. Eu que agradeço, mestre. Nós somos da capoeira, né? E a capoeira é uma luta de resistência, está entrelaçada com a história do Brasil, né? A luta da capoeira. São diversas lutas que a capoeira travou e continua travando aqui no Brasil e no mundo. E nós, representantes dessa arte, né, genuinamente brasileira, a gente sabe quais são as lutas. E a gente, por consequência, somos os guardiões, né? Somos os guerreiros, né? Que está na frente de batalha em prol, né, da conquista e do sucesso dessa arte maravilhosa que é a nossa arte capoeira, né, mestre? Correto, né? É isso aí mesmo. Os capoeiristas são os principais interessados e responsáveis em guardar e resguardar a arte capoeira. Perfeito. A gente teve aí, mestre, em 2008, um grande reconhecimento que foi pelo IFAM, que reconheceu a capoeira como patrimônio cultural e material do Brasil, né, em 2008. E logo depois, em 2014, a Unesco deu um passo ainda maior e reconheceu a capoeira, a roda de capoeira e o ofício do mestre capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. Então, foi outra grande luta, né, que a comunidade da capoeira, toda a capoeira em geral do Brasil e do mundo conquistou, não é isso? Exato, né? Veja bem, o Brasil já devia isso à capoeira há muitos anos, né? Os países aí fora, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, o Oriente Médio, todos recebem a capoeira muito bem, né? E põe a capoeira no mesmo patamar de qualquer outra luta. No nosso país, o país que a capoeira nasceu, cresceu, evoluiu e foi para o mundo, é o país que menos reconhece a capoeira. Então, esses atos, eles vieram para, não só para justificar, né, mas para reparar um erro passado, né, um histórico de discriminação com a capoeira que precisava ser reparado. E quando esses órgãos elevam a capoeira, reconhecem a capoeira, o ofício do mestre de capoeira, né, como legítimo, esse é um grande passo para o nosso país. Eu também reconheço dessa forma, mestre. Mestre, o senhor como um mestre bem sucedido na capoeira, com uma trajetória brilhante, né? Um serviço prestado para a capoeira que tem um valor imenso. Eu sei que não foi fácil chegar até aqui, né, mestre? Porque para o senhor se tornar um mestre de capoeira, um dia o senhor iniciou, né? E nessa jornada até o reconhecimento, né, pelo seu mestre, pela toda a comunidade capoeirística, eu acredito que foi travada aí diversas lutas, né, de resistência para o senhor se manter, porque afinal de contas, o senhor é capoeirista, mas também tem toda uma vida social, uma vida familiar e profissional, né? Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o senhor. Qual foi a sua luta para permanecer na capoeira durante tantos anos? Então, como você bem falou, bem disse, foram várias lutas, né? A primeira luta começa dentro de casa, porque eu sou um homem preto, do subúrbio do Rio de Janeiro,
filho de alfaiate e costureira, e é lógico que meus pais sempre quiseram algo de melhor para mim. Gostariam que eu fosse alguém melhor, um cidadão melhor. Né? E quando você demonstra uma dedicação muito forte a uma luta, a uma arte, que pessoas mais velhas do que eu, de gerações passadas, viam isso como uma vadiagem, então se torna difícil você conseguir levar isso à frente. Né? Do lugar de onde eu venho, na minha época que eu comecei capoeira, poucas pessoas viviam da arte capoeira. Eu acho que conta no dedo de uma mão só. E então tudo isso causa um medo nos seus pais, nos seus parentes, né? E tudo, porque querem ver algo de melhor para você, e era uma proposta muito inovadora. Então a primeira luta a ser travada foi provar para os meus pais que a capoeira um dia poderia dar um futuro. É isso. A segunda luta é com você mesmo. Foi comigo mesmo, para provar para mim que eu tinha, sim, condições e capacidade de ser um bom capoeirista. Essa é a segunda luta. E a terceira luta para se manter nisso foi equilibrar, buscar forças de vontade para equilibrar o meu trabalho com a capoeira. Na verdade, eu sempre trabalhei com os dois, mas esse equilíbrio é bem difícil, né? Eu sou militar, então você levar uma carreira militar e uma carreira capoeirística ao mesmo tempo é bem complicado, porque ambas as carreiras exigem demais de você, da sua presença, da sua dedicação, da sua participação. Mas, graças a Deus, eu consegui superar todas essas lutas, né? E meus pais acreditaram na capoeira, eu levei toda a minha família para a capoeira. O meu irmão hoje é um grande capoeirista, campeão de jogos, participa ativo, viaja pelo mundo afora, e formado em educação física, porém trabalha única e exclusivamente com a capoeira. E hoje meus pais viram que aquele sonho não era em vão, né? Poderia se tornar realidade e se tornou realidade. É isso? No âmbito capoeirístico, eu me sinto muito bem com o capoeirista que eu sou, dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações, né? Já joguei capoeira com muita gente, muitos me conhecem, meu jeito de jogar, a minha capoeira, isso me faz muito feliz, e também consegui equilibrar uma carreira militar e uma carreira capoeirista. E hoje me dedico apenas à carreira capoeirística, porque a carreira militar já cumpri com a minha missão. Pô, parabéns, mestre, parabéns, grande depoimento, porque a disciplina fez toda a diferença na sua vida, né? A disciplina de saber conciliar o lado profissional, que é o exercício nas Forças Armadas, né? Militar, que exige muito, é muito rigoroso, né? O horário de serviço, o dia a dia. Trazer a família também para a capoeira, eu acredito, foi uma estratégia muito interessante, porque você já passou a ter o apoio da família também, né, mestre? Sim, todos os meus parentes fizeram capoeira, meus irmãos, meus primos, né, meus filhos fizeram capoeira. Alguns ficaram, a maioria parou pelo caminho, mas alguns ficaram, estão aí tocando em frente a capoeira. Maravilha. Ô, mestre, a gente entra na capoeira, passa um tempão ali só usufruindo, né, absorvendo conhecimento, vai se constituindo um capoeirista, né? Tem essa questão das graduações, então você vai passando por várias fases, vários níveis, mas até então na condição de aluno, você só recebe. Aí chega um momento que você começa a ter a convicção de que vai atuar profissionalmente com capoeira.
aí já é o momento que a gente já pensa em devolver para a sociedade, para, né, para a população em geral, o conhecimento adquirido ao longo de anos, né? Então eu lhe pergunto, qual foi a sua luta para ser reconhecido um autêntico mestre de capoeira? Porque a luta da trajetória o senhor já relatou, né? Mas agora, e para o reconhecimento, que é ali a cereja do bolo, né? Então, como o mestre Camilo sempre diz para a gente, o capoeirista é reconhecido primeiramente na sua comunidade, né? Mas essa comunidade, algumas pessoas entendem que é o bairro que você mora, que é seu vizinho, seu amigo de infância. Então, isso também faz parte de uma comunidade, né? Mas a comunidade do capoeirista, além do bairro que ele mora, da convivência que ele tem, né, no seu bairro e tudo, ele tem a comunidade da capoeira. Então, o mestre de capoeira, ele primeiro é reconhecido pela comunidade da capoeira. Quando a comunidade começa a te reconhecer como um mestre, pelos seus atos, pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, suas atitudes, esse é o primeiro passo, para que você seja reconhecido como tal. Porém, esse reconhecimento ele só pode ser dado por um mestre legítimo e autêntico. E, de preferência, pelo mestre, pelo seu próprio mestre. Né? Então, eu nunca me preocupei se eu seria um mestre de capoeira ou não. A vida veio me levando. Eu fui corda vermelha durante 16 anos. Eu nunca me preocupei se eu seria mestre, ia ser chamado de mestre ou não. Porque o mesmo trabalho que eu fazia quando eu era corda vermelha, eu faço hoje. Talvez um pouco mais de responsabilidade. Então, não é o título que me trouxe essa responsabilidade, não é o título que me trouxe alunos, não foi o título que me trouxe trabalho. Então, a minha luta é para que os mestres de capoeira sejam reconhecidos de verdade, sejam mestres por direito e de fato. Porque realmente tem pessoas que têm muito tempo na arte capoeira, né? E, digamos assim, ela teria até o direito de ser um mestre de capoeira, pela idade, pelo tempo, pelo que já fez. Mas elas não se tornam mestres de fato, que elas amarram uma corda na cintura. O aluno gradua o mestre, coisas que eu nunca vi na minha trajetória, estou vendo hoje. Pessoas chegarem num palco, uma turma de alunos, amarrar a corda na cintura e dizer, você é mestre. Pode até ser que seja um mestre por direito, né? Pelo tempo, por tudo, mas não é um mestre de fato. Porque o mestre de fato é aquele que é formado pelo seu mestre. Ou por um mestre de direito, que tenha tido convivência com você, você tenha vestido a camisa dele. Aí você é um mestre de fato. Então, essa hoje é a minha luta, porque eu tenho visto pessoas com essa soberba, né, desse título de mestre e tal, não sei o quê, que eu sou mestre, eu sou porque eu posso ser e tudo. Eu acho que isso desvaloriza demais a capoeira. E acho também que as pessoas que aceitam isso ajudam a desvalorizar a capoeira. Entende? Sim. Então, eu treinei durante toda a minha vida a capoeira, como eu disse a você, na Abadá Capoeira, um corda vermelha é um mestrando. Eu fui mestrando por 16 anos. Em momento algum me preocupei se ia ser mestre, não ia. Muitos me chamavam de mestre, e o que eu dizia a eles era o seguinte: eu agradeço a sua consideração. Porém, eu só serei mestre o dia que o meu mestre me reconhecer como tal. Nesse dia, eu sou mestre de capoeira. E hoje, eu sou mestre de capoeira com muito orgulho. É uma luta para mim, sim, porque eu não concordo com o tipo de formação
estão tendo os mestres atuais, né? Eu vejo que muita gente tem até o direito de ser mestre pelo tempo, pelo trabalho, né, que já fizeram, e tudo, pelo que vem fazendo. Mas não são mestres de fato, porque não foram formados por alguém. A maioria se autograduou. E isso eu não acho legal. Então eu digo que eu acho que as pessoas têm seu direito, né, mas às vezes elas não são mestres de fato por não terem se formado numa escola de capoeira ou por um mestre de capoeira. Se autograduaram, outros convidam pessoas que nem tiveram um tipo de relação com ela para se formar mestre, né, ser reconhecido como mestre e tal, e várias outras situações que tem por aí, né? Sim. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer que, para mim, é uma luta fazer com que meus alunos entendam isso, entendam que você pode seguir o caminho que você quiser na capoeira, não precisa andar do meu lado, entende? Mas deveríamos todos respeitar um título, né, que nós colocamos como sendo o título máximo dentro da capoeira. Perfeito. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer aluno, nada disso precisa ser mestre de capoeira. Não que a pessoa não tenha que chegar, mas que chegue de uma forma honrada. Essa é a minha luta. Perfeito, mestre. Eu vou pegar essa reflexão aí, mestre, dessa luta, né, que eu tinha perguntado qual foi a sua luta, né, para essa formatura ou esse reconhecimento, né, do mestre. Então, bem irmã da mesma pergunta, eu pergunto assim, mas enquanto mestre de capoeira, quais são as lutas de um mestre de capoeira? Porque a capoeira ela tem aí, mestre, diversas lutas a travar, né, de reconhecimento, de valorização, de projeção social, cultural, educacional, né, entrar e romper as fronteiras, ser reconhecido no mundo todo, né, e os capoeiristas, enquanto profissionais, inclusive os próprios mestres, têm uma carreira sólida, mais uma valorização. A gente tem um histórico de alguns mestres do passado que não foram tão valorizados, né, mestre, e morreram de forma muito precária. Então, já sendo mestre de capoeira, quais são, e de um mestre olhando para a sua obra, né, para a arte capoeira, qual é ou quais são as lutas de um mestre de capoeira? Léo, você já falou várias lutas que são englobadas dentro da luta principal de um mestre de capoeira, na minha opinião. Na minha opinião, a maior luta de um mestre de capoeira é preservar a essência da capoeira e do capoeirista. Entende? Essa é a maior luta. Preservar. A capoeira, ela sofre muitas influências. As pessoas, o mundo é muito influenciado. E essas influências, elas vêm afetar diretamente na essência do capoeirista, na essência da capoeira. Então, se hoje o capoeirista não for o responsável pela preservação dessa essência da capoeira, da arte capoeira, do capoeirista como capoeirista, entende? Em pouco tempo, a capoeira se acabou. Vai ser um mix de muitas outras coisas, entende? Fora as lutas que nós já temos. Todas as lutas citadas, elas são lutas do mestre de capoeira desde o início. Trabalho social, comunitário, e divulgar a capoeira, levar a capoeira para o mundo. Isso já é uma luta do mestre de capoeira desde o início. Mas a principal hoje é preservar essa essência. Não adianta nada disso, fazer tudo isso sem a essência da capoeira, como ela é de verdade. Entende? Sim. Então, para mim, na minha opinião, é essa a maior luta de um mestre de capoeira. Está preservando a essência da capoeira, como ela é. Então, mestre, preservando a essência, capoeira, ela é feita de fundamento e tradições, né? Fundamento porque cada local tem uma forma de se jogar, né? E a tradição é aquele repasse que vai passando, né?
de geração em geração. Isso é uma tradição de repassar, né? E os costumes serem mantidos e serem repassados por gerações, né? Eu entendo e aprendi que a capoeira, de certa forma, começou por força da roda de capoeira, né? Porque não tinha academias de capoeira quando ela começou, né? Até inclusive após a abolição, não tinha em 1888, né? Ali após a abolição, que os escravos foram todos para a rua, não tinha academia de capoeira. Então, a força do desenvolvimento da capoeira foi na roda. A capoeira, ela surgiu e se desenvolveu, de certa forma, no início, pela força da roda de capoeira. E fato é que, em 1888, quando houve a abolição, os ex-escravos ficaram nas ruas, e a capoeira criou muita força nas rodas de rua, né? Até a década de 30, quando foi liberado pelo presidente, então, Getúlio Vargas, a liberação da capoeira num recinto fechado, né? Que inclusive o mestre Bimba foi o primeiro a ter essa autorização de desenvolver essas aulas em recinto fechado. E eu sei que a roda, ela é uma roda de saberes, né? É um espaço sociocultural e educacional que desenvolve muito o indivíduo enquanto capoeirista, mas sobretudo enquanto pessoa também, porque ali não há diferenças, né? Aliás, não há diferenças. A roda propõe um espaço de igualdade de todos, né, mestre? Aí eu lhe pergunto do senhor, que sempre promoveu as rodas de capoeira pelo Brasil afora, mas tradicionalmente no subúrbio do Rio de Janeiro, que o senhor tem uma roda há muitos anos, qual é a sua luta ao promover uma roda de capoeira no subúrbio, mestre? Ou quais foram a luta ao longo de todos esses anos? Qual é o propósito, né? O que é que o senhor espera e quais são os desafios? A roda de capoeira, principalmente a roda do subúrbio, essa roda que nós estamos nos referindo, é um espaço democrático, sociocultural e de resistência, né? Democrático porque esse espaço ele abrange a qualquer pessoa, qualquer cidadão, capoeirista ou não, né? Sociocultural, porque ele é voltado para um movimento social da sociedade daquele local, né? E aonde nós buscamos levar a capoeira como cultura, uma parte da cultura brasileira, como outras manifestações, né? O jongo, o maculelê, o samba de roda, que seja. E de resistência, porque a capoeira precisa resistir. A capoeira ela é do povo, ela veio do povo, e ela precisa estar no meio do povo também. E hoje em dia, a gente já não encontra mais, quase não se encontra rodas de capoeira em espaços públicos. Entende? Ela está sempre num recinto fechado, numa academia, num clube, ou não sei, algum lugar fechado, que a população em geral, a sociedade, a comunidade, não tem acesso a isso. Então é uma luta manter uma roda de capoeira em espaço público. É uma luta fazer com que o capoeirista moderno entenda a necessidade de manutenção dessa roda de capoeira. Eu digo moderno porque eu comecei a capoeira na década de 70. Nessa época, para nós, passava-se dia, saía de casa de manhã, 8 da manhã, eu volto 7, 8 da manhã, chegava 8, 10 da noite, em roda de capoeira. Então era um prazer estar na roda de capoeira. Um prazer. Hoje, o capoeirista, olha, vai ter roda domingo, a roda é de 15 em 15 dias, ou é uma vez no mês. Vai ter roda hoje. Cara, hoje eu tenho que ir aqui, hoje eu tenho que ir ali, hoje não sei o que, coisa e tal. Ou seja, o capoeirista atual, ele não tem compromisso com a capoeira. Ele quer lembrar daqui a 20 anos que antigamente tinha mais roda assim, né? Na rua, aqui, ali, não sei o que, coisa e tal. Mas ele não quer fazer parte desse processo de preservação
da cultura brasileira, desse movimento sociocultural, desse movimento de resistência. Então, essa é uma grande luta. É uma luta interna, porque quando toca o berimbau, toda a comunidade se aproxima. Na comunidade que eu moro, meu irmão mora também, nós somos cobrados constantemente, que nós somos nascidos e criados naquele bairro. Então, quando a gente passa na rua, as pessoas perguntam: e a capoeira não vai voltar? Aí a gente, calma, estamos ainda, né, nessa restrição da Covid e tudo, não é o momento. Pô, quem é do lado e a capoeira e tal, porque se tornou uma prática daquela comunidade. E a feira no domingo, tem uma feira pública, né, de roupas, de coisas, em frente ao local da roda, e a roda do lado de cá. Então, olha só que riqueza social está envolvida naquele lugar, né? As pessoas vão à roda, vão ao mercado, passam para comprar pão, vão comprar o almoço, né? A carne, o frango para fazer para o almoço, param na roda de capoeira, assistem a roda de capoeira, depois vão embora, vão fazer suas coisas. Então, é resistência, é resistir, é uma luta constante, está resistindo para que aquilo ali não acabe, porque o capoeirista atual, ele não prioriza, ele não valoriza a própria capoeira que ele pratica. Ele quer chegar na academia 2 vezes na semana, fazer 1 hora e meia de treinamento, tchau, vou embora, e assim vai. A capoeira é muito ampla, ela tem muitas ramificações, ela precisa de muito mais coisas para que ela se mantenha como tal, né? Então, a luta hoje é fazer essas pessoas entenderem a necessidade da preservação da própria capoeira que eles praticam. Maravilha, mestre. O senhor é responsável por 2 rodas tradicionais no Brasil, né? Rodas que são conhecidas pelo mundo todo, e que é a roda do subúrbio, né? Que eu já tive o privilégio de conhecer, de participar algumas vezes, e a roda do Parque da Cidade, né? Lá em Brasília, no Distrito Federal. Então, falando em Brasília, o senhor teve uma passagem em Brasília profissionalmente, morou lá, né, mestre? E iniciou um trabalho que até hoje é um forte trabalho. O senhor plantou uma semente lá, desenvolveu e tem excelentes frutos lá. Então, relata aí para nós, mestre, qual foi a sua luta de chegar em Brasília e desenvolver aquele trabalho que hoje é um sucesso absoluto, e especificamente aquela roda de capoeira, que é uma das rodas tradicionais do Brasil, né? Que várias pessoas do Brasil passaram lá. É uma roda num parque lindíssimo, né? Que é um patrimônio do Brasil, assim como a roda de capoeira. Por favor. Pois é, Leão. Brasília é um local de excelentes capoeiristas, pessoas que gostam da capoeira, praticam capoeira com amor, existem muitos bons capoeiristas e mestres de capoeira em Brasília. No momento que eu fui morar em Brasília, naquele momento em especial, não estavam acontecendo rodas de capoeira em espaço público, né? Por vários motivos, daquela época, daquele momento. A capoeira tem época, as pessoas também têm comportamentos em determinadas épocas, e elas vão evoluindo, vão melhorando, vão evoluindo, amadurecendo e modificando o seu comportamento. Mas fato é que, naquele momento, não existiam ainda rodas de capoeira em espaço público. Na verdade, já haviam existido diversas rodas, né? E acontecido, parava, voltava, mas uma permanente não tinha. E eu vim do Rio de Janeiro, eu já tinha roda do subúrbio, já acho que uns 10 anos já, por aí, que eu já executava aquela roda do subúrbio. E no Rio de Janeiro a cultura de rodar capoeira é muito forte. Muito forte.
Tem capoeira de segunda a domingo, roda de capoeira para você frequentar. Então, naquele momento, eu sentia muita falta da roda de capoeira. Então, veio a necessidade de ter uma roda. Eu tinha poucos alunos, né? Eu estava recém-chegado em Brasília, tinha poucos alunos, mas mesmo assim, começamos uma atividade no Parque da Cidade. E essa atividade foi crescendo, para poder resumir a história, né? Foi crescendo, muita gente se aproximando, tentando olhar, observar como era feito, por que durava. Muitos amigos me disseram, olha, não vai dar certo, a roda vai acabar, nego vai acabar com a roda, nego vai isso, vai aquilo. Eu falei, não, vamos seguir em frente. E seguimos em frente, e hoje muita gente passou por lá, do Brasil, do mundo, de Brasília, né? E hoje a roda tem 21 anos. Então a maior luta, primeiro, foi de conseguir manter uma roda de capoeira num espaço público, principalmente no Parque da Cidade, né? E sem que aquela roda acabasse, sem que houvesse confusões, brigas ou qualquer outra coisa que não fosse focada nos fundamentos e nas tradições da capoeira. Então, tive a felicidade de grandes mestres terem passado por lá, entendeu? Muitos capoeiristas do Brasil, de fora, terem passado por aquela roda, e de manter a roda até hoje. Hoje a roda está completando 22 anos de existência ininterrupta. Então, eu acho que a roda do parque deu força para que outras pessoas também fizessem outras rodas de capoeira, mantivessem. Hoje tem a roda na Torre, que também já está há muitos anos de uma forma ininterrupta, né? E antes mesmo da roda do parque, ela já tinha existido, depois tinha parado, sempre parou, voltou, mas atualmente eu observo e vejo que ela está há muitos anos também de uma forma ininterrupta. Então isso é bacana, isso é bom para a capoeira, de uma forma geral. É bom para a capoeira, então, se eu tive a chance de dar alguma contribuição para a capoeira de Brasília, foi a roda do parque, os meus atos e os meus feitos na capoeira de Brasília, né? Isso foi bem bacana e a luta foi constante. Trazer pessoas, modificar comportamentos, né? Receber pessoas de segmentos diferentes que não se entendiam nos seus espaços, mas ali todos se respeitavam. Então essa foi uma grande luta e uma grande vitória para a capoeira. Maravilha, mestre, parabéns. Parabéns por essa força. Então eu lhe pergunto, mestre, assim, né, diante de tudo, vamos agora para o aspecto dessa questão da gestão, da liderança. Qual é a sua luta, mestre, em liderar e colaborar com o desenvolvimento profissional de vários alunos, de vários atletas, né, na formação profissional e pessoal, né? Porque o discípulo vai se espelhando no mestre, tanto no aspecto profissional como no aspecto pessoal, né? E não deixa de ser uma grande responsabilidade, né? Porque tem um ditado que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? O mestre capoeira tem essa missão, mas, sobretudo, essa responsabilidade, né? De liderar e de colaborar com o desenvolvimento profissional, pessoal. Então, qual é a luta do mestre capoeira nesse sentido? Veja bem, eu venho de várias formações na minha vida. Primeiro, uma formação familiar que foi muito boa. Meu pai e minha mãe viveram juntos até meu pai morrer. Segundo, uma formação militar que me dá base. Eu sou um fuzileiro naval, eu pertenço a uma das poucas tropas de elite do Brasil e extremamente disciplinada. Eu tive uma formação capoeirística muitíssimo boa.
Eu tenho um mestre que me dá exemplos constantes, há 40 anos me dá exemplos de vida, de liderança, né? Não é uma pessoa perfeita, porque nenhum de nós é perfeito, mas existe muito mais acertos do que erros, não é isso? Então, eu venho de 3 formações muito boas. E eu procuro aplicar essas formações na minha vida capoeirística, repassar para os meus alunos, né? E orientar na formação pessoal, na formação acadêmica, como pessoa, como cidadão. Porque uma das nossas propostas não é só formar um capoeirista, é formar um cidadão melhor, né? Então, isso envolve não só jogar capoeira, correto? Agora, a grande luta é um pouco contra você mesmo, né? E também com as pessoas que estão recebendo essa orientação. Por que contra você mesmo? Porque cada ser humano é um universo. Cada ser humano é um universo diferente um do outro, né? Eu sempre fui muito disciplinado. Isso é certo. Mas nem todo mundo é assim. Então, quando você vê um aluno, você recebe um aluno de projeto social. Por exemplo, eu tenho um projeto social. E eu invisto muito no meu projeto social, nos meus alunos. Eu não dou só as coisas aí, eu faço com que eles mereçam aquilo, né? Mas você vai vendo ali, você projeta no aluno muitas expectativas. E nem sempre as expectativas que você está projetando nele são as expectativas dele para a vida dele, porque ele quer lá para frente. Então, você vê um aluno com talento, ou até mesmo sem talento, mas com uma grande dedicação à capoeira, você acha que ele pode ser, né, um capoeirista muito bom, um cidadão muito bom, não sei o que, coisa e tal, e em algum momento ele não quer mais aquilo. Aí cria uma frustração em você. Porém, eu já passei por isso N vezes, mas ainda assim, o menor que seja a expectativa, ela sempre está lá. Sempre está lá. Então, essa é a primeira luta. É uma luta com você. E a outra é a luta de você ver uma pessoa com, digamos assim, com todos os elementos para seguir bem na capoeira e ela desperdiçar essas oportunidades. Ela não saber como agregar, entendeu? Eu posso ser um médico, um dentista, um militar, sei lá o que eu for, e trabalhar com a capoeira, ser um capoeirista. Eu posso fazer as 2 coisas, ou até 3 ao mesmo tempo. Então, chega em algum momento, o aluno, poxa, não sei o que e tal, vou para aqui. Aí aquela fase da namorada, ou do namorado, eu não sei o que, é da preguiça, é a adolescência, é uma série de coisas que é uma grande luta, entende? Nesse aspecto, é uma luta muito grande. Uma com você e outra com os interesses daquele aluno que você tem. E aí, mestre, como eu falei e acredito que o mestre capoeira tem essa grande responsabilidade de ser um bom líder, né? Não pode ser qualquer líder, tem que ser um bom líder, né? Porque tem a sua vida pessoal, familiar, tem a vida profissional na capoeira e tem que liderar, né? Tá sempre mantendo ali, né, os discípulos, os alunos motivados, e ainda tem a linha da frente, que são os discípulos que também já têm trabalhos, que aí o mestre supervisiona esse trabalho, assim como o senhor faz comigo, por exemplo, e com diversos outros. Qual é a luta para conciliar tudo isso, mestre? Como é esse segredo, né? Porque, por exemplo, eu aqui em João Pessoa, é fácil, eu tenho só um olhar direto, uma linha direta com meus alunos. Mas não, só tem uma supervisão de Brasília comigo aqui, do Rio comigo aqui na Paraíba, com os outros alunos aqui na Paraíba, com o pessoal de Brasília, o pessoal do exterior. Aí tem os alunos da instituição no mundo todo que, sendo mestre da instituição, o senhor também tem que supervisionar.
como é essa mágica, essa luta? Como é que você faz isso? É uma luta fácil, é uma luta difícil? A experiência favorece? Como é? Não, então, fácil nunca é, né? Mas também não é tão difícil quando você faz uma coisa que você gosta. Então, o segredo é dedicação. É muita dedicação e querer. Querer e não querer abandonar as pessoas também, né? Por muitas vezes, é lógico, eu não estou nos melhores dias, às vezes alguém quer conversar, eu falo, pô, mas hoje eu não queria, não é um bom momento, então eu tento dar um jeitinho. Mas eu sei que as pessoas precisam muito dessa proximidade, né? Dessa orientação, dessa supervisão. E eu busco fazer isso assim com muito boa vontade, sempre com boa vontade, sempre tentando apontar os melhores caminhos. E se eu não posso, eu indico alguém que possa, né? Porque, como eu disse no início, né, não é fácil, mas também não é tão difícil. Quando você faz o que gosta, quando você faz com amor, aquilo não parece um fardo pesado para você. A gente consegue levar numa boa. Perfeito, mestre. Mestre, a gente tratou aqui de lutas específicas, né? Dessa nossa área de atuação, que é o universo da capoeira. Mas eu gostaria de saber do senhor, que não é menos importante do que as lutas travadas na capoeira, né? Qual é a sua luta no campo social, mestre? O senhor tem alguma causa social que o senhor milita nela? E se sim, como é essa luta? Tem alguma dificuldade? Qual é o alcance dessa luta? Qual é o propósito? Então, até na nossa preleção, né, no nosso bate-papo inicial, nós falamos sobre diversas lutas, né, Sim. diversas causas sociais, que cada um, digamos assim, abraça mais forte uma determinada causa social, né? Como eu venho de uma comunidade, de um bairro, do subúrbio do Rio de Janeiro e tudo, como eu sempre participei de movimentos sociais, através da capoeira, o Mestre Camisa sempre foi assim, teve movimento social, né? Teve trabalho social, incentivou a parte social, e a gente acaba trazendo isso conosco também, não é isso? Então eu tenho uma luta de querer resgatar os jovens da minha comunidade, sabe? Meu irmão, eu incentivo outras pessoas a isso também, em resgatar os jovens da nossa comunidade. Porque se cada um fizer um pouquinho, se eu faço na minha comunidade, você faz na sua, outro faz na sua, outro faz na sua, talvez nós consigamos ter um país melhor, não é isso? Então é o que eu posso fazer, até onde a minha mão alcança. Então eu faço um trabalho social na minha comunidade, através da capoeira, né? Eu abraço aqueles adolescentes, aqueles jovens, aquelas crianças que existem na comunidade, os que eu posso ajudar, os que querem ser ajudados, né? Então, isso para mim é uma luta constante. E eu vou, através da capoeira, dando a eles um caminho, uma direção a mais, uma profissão, para que eles possam ser cidadãos melhores. E também, mensalmente, eu desenvolvo um projeto, né? Esse projeto é meu, é uma ação minha, uma luta minha, né? Assim, chamado Projeto Desapego, onde eu, mensalmente, ou às vezes semanalmente, eu levo doações, né, a pessoas carentes, a entidades que distribuem essas doações também e tudo. Mensalmente eu faço isso, eu recolho, eu chamo pessoas para participarem comigo desse projeto. A roda de capoeira ajuda nesse projeto. A gente leva doações de alimentos, de roupas, de remédios, ou que as pessoas precisem, né? Então, são as duas lutas que eu venho travando no âmbito social, né? Sim. São os dois caminhos que eu encontrei. Perfeito, mestre. A luta social é importante demais e a gente tem que abraçar. Não dá para abraçar todas, isso Não dá. Né, mestre? É fato,
mas se posicionar politicamente em prol de uma causa social, uma luta social, é muito importante e indispensável, né? Porque a gente está dentro de uma sociedade que não tem como viver isolado. E estando dentro da sociedade, muitas coisas a gente vê, presencia, e muitas coisas acabam, de certa forma, direta ou indiretamente, impactando, né, na nossa vida ou na nossa família, né? Então, antes de ser, por exemplo, capoeirista, nós somos cidadãos, né? Então, sendo assim, a gente tem uma responsabilidade social também, que a gente é responsável pelo que a gente faz, assim como pelo que a gente deixa de fazer. E a própria capoeira, a gente tira muita experiência disso. Por exemplo, a gente está no contexto de uma roda e alguém chega e vê algo errado na roda e ele critica, mas ele não se dispõe a ir fazer a diferença lá, antes de criticar, né? Exatamente. Fica muito na posição de juiz e menos de colaborador. Né? Então, na sociedade é da mesma forma. A gente é um cidadão do mundo, então todas essas questões sociais que nos incomodam, a gente poderia ir lá e fazer a diferença, né? Abraçar essas lutas. Evidentemente, não dá para abraçar todas. Mas fazer um pouquinho, né? Exato. Fazer sua parte. Mestre, dentro dessas causas sociais, qual a luta ou as lutas que por acaso o senhor ainda não está militando nela, mas quais as causas, as lutas sociais que mais lhe chamam a atenção? Olha, hoje temos muitas, né? Eu tenho acompanhado algumas causas sociais que eu acho que são importantes, são chamativas no momento, né? Essa mesmo do direito animal, eu acho interessantíssima. A gente bateu um papo outro dia sobre isso, né? Assim, de uma certa forma, a gente já vem, entre aspas, né, desenvolvendo, mas de uma escala muito pequena, né? Sim. Eu sempre tive animais, sempre cuidei, sempre, né? Às vezes você pega um animal da rua, traz para casa e tal, aquele negócio todo. Aí você vai crescendo, você vai deixando esse hábito de lado, mas agora a gente vai entendendo que aquele hábito que você tinha quando era criança, que era o certo, não era o hábito de deixar lá, né? Isso então vai chamando a atenção, né? Outra causa social que tem me chamado muito a atenção é essa coisa das mulheres, né, cara? As mulheres, as agressões que vêm acontecendo e tudo, o direito das mulheres, né? O direito ao trabalho, ao salário, eu digo o direito igualitário, realmente igualitário, né? Que ainda não acontece como deveria acontecer, né? Agora vem também está muito em moda, né, se falar dessa causa também do LGBTI+, e tudo. A gente precisa abrir mais a cabeça, né, a esse respeito, entender melhor as pessoas, por mais que a gente venha de uma cultura ainda bem machista e tal, mas o mundo hoje pede que a gente se abra mais, entenda mais as pessoas, né? Se você não quer ajudar, pelo menos que não atrapalhe, né? Então, acho que essas causas, eu não milito nelas, mas eu observo, acompanho e, sei, de alguma forma, eu tento, né, ajudar, participar, mesmo que em uma menor escala, não é isso? Só de você estar tratando bem a sua mulher e não aceitar que o outro trate mal qualquer outra mulher, de respeito, já é um momento, já é alguma coisa, não é isso? Só de você não desrespeitar as pessoas que têm as suas opções sexuais diferentes da nossa, entende? Também já é alguma coisa, porque se eu não ajudo tanto, também não atrapalho. Verdade, mestre. A educação faz a diferença, né, mestre? E com certeza. Todas essas lutas, ela tem uma bandeira. Essa bandeira, ela é de uma consciência política. E quando se fala de consciência política, isso necessita de um processo de educação social. Por Sim. exemplo, a gente sabe que a nossa sociedade ainda é machista, né? Bastante. A gente sabe que é uma sociedade preconceituosa,
por isso que tem a luta do movimento LG, né? Por isso que tem a luta das mulheres, por isso que tem diversas outras lutas, mestre, porque, de certa forma, a sociedade em geral é mal educada para conviver e aceitar todas essas lutas que existem, né? Por Sim. exemplo, eu fui me envolvendo com o direito, me deparei com o direito animal, aí achei muito interessante. Eu e minha família inteira, a gente se identificou muito com o direito animal e decidimos tomar um posicionamento político e assumir uma filosofia de vida baseada no veganismo, né? Que é um posicionamento político que vai de contra a todo o princípio de exploração e crueldade contra todos os animais, e não só os animais pets, que quando fala animal pet é o cão e o gato. O cão e o gato, verdade. De geral, todas as formas de crueldade contra todos os animais. E isso é uma diferença muito grande na minha vida, mestre. Eu, particularmente, posso lhe dizer que nunca fui muito de buscar religião, mas eu encontrei uma religiosidade, uma espiritualidade, né, fazendo esse ativismo. Porque aí eu comecei a ver a dignidade dos animais que eu até então não enxergava. Então, a gente passou a desenvolver uma consciência aqui que é assim, se a gente ama um, por que maltrata o outro? Se a gente ama um, por que come o outro? E aí, mestre, eu me deparei também com um livro muito interessante, que eu até recomendo, que eu não terminei, não estou nem fazendo marketing do livro, né? Mas só para ilustrar aqui a conversa, Homo Sapiens, né? Uma breve história sobre a humanidade. Esse livro é importante demais e agregou muito valor no meu posicionamento enquanto veganismo e enquanto militante do direito animal. Porque ele fala bem claro ali que todos nós somos animais. E aí a condição de sermos Homo Sapiens, né, nos torna diferenciados dos outros animais. Primeiro que nós somos seres gregários. A gente vive em comunidade, muito forte. E juntos a gente sabe resolver os nossos problemas melhor do que outras comunidades de outros animais. Aí ele vai relatando ao longo da história que o Homo sapiens primeiro foi devastando os outros humanos. Que pela expertise, a forma de raciocinar melhor, a gente começou a eliminar outros humanos. E por consequência, o Homo sapiens também era caçadores-coletores. A gente vivia de caçar e coletar frutos. Certo. Até um certo ponto que descobriu que era mais fácil plantar do que estar sempre caçando. Então era mais fácil plantar. Aí o homem também, com o seu raciocínio, disse, então se eu prender a vaca aqui, fica mais fácil para tirar o leite aqui, não vou ter que ir atrás. Se eu pegar a galinha e aprisionar, vai ser mais fácil de tirar o ovo dela. A ovelha, se eu aprisionar, é mais fácil de tirar a lã do que ter que estar caçando uma ovelha todo dia. E isso foi surgindo na cultura, porque tudo se transforma em cultura, da exploração animal. Mas até então, não se criava animal em grandes cadeias, em massas, em indústrias, em fábricas. Até então era meio que para sobrevivência. Ainda era aceitável eticamente, né? Aí hoje a gente começou a perceber que a escala industrial da exploração animal é imensa mesmo. Primeiro que está ligado com o capitalismo. Capitalismo, né? Verdade. Que manda no globo, né, terrestre, o capitalismo. Mas, eticamente, pelo menos assim, mestre, a gente respeita todas as opiniões, e até porque eu não nasci vegano, né? Até meus 40 anos de vida, eu era normal, assim, normal, entre aspas, assim. Eu vivia com os hábitos que a maioria das pessoas convive. E aí, quando eu comecei a entender tudo isso, aí achei por bem, assim, numa questão pessoal, lógico, de me posicionar contra a exploração, porque eu comecei a entender que, eticamente, para mim... Perfeito. Entendeu, mestre? Eu não era mais justo, melhor, não era mais ético eu compactuar com a exploração, entendendo que hoje não há mais pretexto para continuar com essa exploração. Porque hoje a gente tem tudo também. Tem a facilidade, você entra numa feira de hortaliça, tem todos os frutos, todos os grãos, todas as verduras, todas as frutas, né, suficiente para fazer uma boa nutrição e essa nutrição suprir a necessidade que eu tenho de atleta, de indivíduo, entende, mestre? Agora, interessante. Lógico, nós somos presos a hábitos.
E mudar hábito é uma coisa muito difícil, mestre. Muito difícil. Sobretudo o hábito alimentar. O senhor estava aqui em casa e a gente estava falando sobre o açúcar do café, mestre, lembra? Já tirei. O senhor teve essa elevação espiritual de tirar o açúcar do café, eu não consegui ainda. Não evolui espiritualmente nesse sentido, mestre. Mas demora mesmo, demora. Por conta do hábito, né, mestre? O hábito. É o que você falou, né? É o hábito. Então, a gente tem que começar aos pouquinhos. Olha, eu vou começar isso aqui, eu vou parar de comer isso, depois eu vou parar de comer aquilo, né? Durante um tempo, vou ver como é que eu me sinto, vou aumentando, até que você consegue, né? Realmente se adaptar ao novo estilo de vida. É igual tirar o açúcar do café. Pô, se eu boto 2 colheres, agora eu vou botar só 1,5, depois só 1, depois só meia, depois 1/3 de meia, depois não preciso mais, entendeu? E aí você vai chegando nisso daí, mas é preciso primeiro o cara despertar para isso. Sim. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui numa passagem, né, que eu tenho vários amigos também que são religiosos e tal, né, principalmente de igrejas protestantes, né? E uma coisa que eles costumam dizer, bem, é o seguinte: enquanto você não tem o conhecimento, tudo é permitido. Mas depois que você tem o conhecimento, então eles entendem que você está, digamos assim, pecando de uma forma grave, né? Porque você tá fazendo aquilo, mas você sabe que aquilo é errado, que já te foi ensinado e doutrinado, né? Então, eu estava aqui comparando com o que você vem falando, né? Enquanto você, até os 40 anos, você não tinha essa consciência. Depois que você adquiriu essa consciência, agora não é mais permitido que você, né? Poxa, regrida, né? Regrida, digamos assim, né? Exatamente. Muito interessante, muito interessante mesmo. E parabéns. Porque é isso, mestre. Tem uma frase, um ditado que diz que aquilo que o homem ignora, para ele não existe. Então, até os meus 40 anos de idade, minha consciência ignorava a questão, por exemplo, do direito animal. Tanto fazia. A exploração, tanto faz. Eu não tinha empatia, me colocar no lugar do outro, né? E é bem isso que a gente tem que fazer, a empatia, né, mestre? Tem empatia. Os animais são seres sencientes. Eles sentem dor, sentem frio, sentem emoção, sentem medo. Quando estão na situação de um abatedouro, eles estão em pânico ali, né? A gente passa numa feira de rua, mestre, tem os animais pendurados de cabeça para baixo. Entende? Aí, se a gente voltar um pouco no tempo, se faziam isso com os humanos escravos. Entende, mestre? Os humanos eram vendidos assim como se vende os animais hoje. Entendeu? Então, e sendo capoeirista foi uma das coisas também que me chamou muita atenção, né? Que eu falei, nossa, então fazendo uma analogia aqui do que o ser humano passou com o que os animais passam hoje, é a mesma coisa. Mesma coisa, entende, mestre? Verdade. E no final das contas, todos nós somos humanos, então o que diferencia é a nossa capacidade de raciocínio, porque somos homo sapiens. E é uma qualidade do homo sapiens ter o raciocínio lógico. A gente faz conta de matemática. Eu decido se eu vou para o Rio de Janeiro de avião, de ônibus ou de carona. O animal ele não tem essa capacidade de decidir isso. Verdade. Entendeu? Mas ele é senciente. Ele sente amor, sente medo, sente fome, sente frio, sente dor, sente a força da crueldade. Entende? Então, isso foi que me despertou muito. E aí, das diversas lutas que tem para se abraçar, mestre, socialmente eu resolvi abraçar essa. Mas reconheço que todas as outras lutas são legítimas e que é preciso que as pessoas abracem alguma luta, porque esse planeta ele tem que ser cuidado, né, mestre? A gente vê diversos relatos da exploração dos recursos naturais por força só do capitalismo, entende? Enquanto a gente desmata muito, as pessoas não plantam. Se a gente entrevistar 100 pessoas na rua e perguntar assim, qual foi o último dia que você plantou uma árvore, né? Ou se já plantou uma árvore, as pessoas não sabem dizer. Mas a gente precisa do ar puro para respirar, não é, mestre? A gente precisa da chuva,
do fruto que a árvore dá. Fruto que a árvore dá. Né? Quanto mais árvore, mais chuva. E, mestre, uma árvore, quando ela é derrubada, é um prejuízo na ecologia tremenda, porque uma árvore ela é morada de vários animais. De vários animais, entende? E por isso que, de novo, é a educação. Por isso que esse momento aqui nosso, mestre, é exatamente para a gente criar essa sensibilidade, né, com todas as pessoas, todos os entrevistados e as pessoas que vão assistir esse vídeo, para ver se a gente desperta. E já que nós lutamos para ser bons lutadores na nossa arte específica, mas que sejamos também bons lutadores na vida. Né? Exatamente, um âmbito social, muito importante. Estava falando aqui dos animais e eu estava lembrando aqui no Rio de Janeiro, principalmente nos bairros mais suburbanos, assim, agora mais para a zona rural e zona oeste do Rio, existe muita cultura da carroça. O animal de tração. Perfeito. É uma carroça que ela bota entulho, bota não sei o quê, o animal puxa aquele peso e ainda bate o animal para o animal andar mais rápido. Então, olha que crueldade isso daí. O senhor lembrou muito bem. Aqui em João Pessoa também tem a presença dessas carroças animal de tração. Tem uma lei municipal que proíbe isso. Mas o poder... Aqui também tem. Pois é, mas falta aí a fiscalização. A fiscalização. E para ter fiscalização, o poder executivo, que é o prefeito, né, ele tem que, de fato, fazer a parte dele, que não faz. Em época de campanha, mestre, agora mesmo, teve campanha recentemente, no ano passado, né, para prefeito, e a gente via vários prefeitos chamando os ativistas do direito animal, perguntando o que é que a gente poderia sugerir para ele abraçar essa luta. E direto, incessantemente, a gente falava sobre isso. O indivíduo se elegeu, já está aí há quase 8 meses e, nada. Entendeu? Porque não teve a educação animalista, não teve uma educação nesse aspecto. E às vezes até tem, mas não tem a boa vontade, né, mestre? Mas, Leão, eu tenho certeza que momentos como esse que você está fazendo é que vão abrir as portas para que outras pessoas tenham esse conhecimento também, né? Porque, por mais que demore um momento, o conhecimento chega. E quando chega, desperta o interesse, as pessoas vão buscar mais se aprofundar em cima disso. Eu acho que é um excelente trabalho que você está fazendo, parabéns, que consiga conscientizar muito mais pessoas, né? Em cima dessa coisa do direito animal, dessa luta do direito animal. Mesmo que as pessoas não abracem com tanta força essa luta, mas que pelo menos abracem. Com certeza. Pelo menos abracem, entendeu? Que um pouquinho que ela faça já vai ajudar bastante. Pois é, mestre. O que a gente espera, mestre, é que as pessoas se posicionem da seguinte maneira. Vamos trazer a luta do racismo, por exemplo. Então, não basta dizer assim, eu não sou racista. Tem que dizer assim, eu sou antirracista. Antirracismo, porque uma coisa é eu dizer assim, eu não sou racista, eu não faço nenhum ato de preconceito com o outro. Mas quando eu digo assim, eu sou antirracismo, eu nem faço e nem permito. E nem aceito. E nem aceito quem faz. Exatamente. E deve ser assim em todas as lutas. Exatamente. Perfeito, Leão. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Perfeito. Meu mestre, então... Quero lhe agradecer aqui, do fundo do meu coração, pela sua presença, pela sua participação, né, aqui nesse quadro, inaugurando, né, qual é a sua luta. E para mim é uma honra inestimável. Né? Primeiro que eu sou seu fã, sou seu discípulo, sou seu amigo, né? E estar com o senhor aqui lhe ouvindo e o senhor podendo relatar, né, experiência de vida e compartilhar com todo mundo aqui opiniões fundamentadas, vai fazer a diferença na vida de muita gente. Obrigado, obrigado. Eu que me sinto honrado em estar podendo estar aqui com você, né, inaugurando esse quadro. Eu desejo muito sucesso para esse quadro. Eu vejo que é uma luta legítima. Espero que as pessoas que passem por aqui também percebam o mesmo que eu pude perceber, né? E também, assim, tudo que um mestre quer é ver que seus alunos sigam
em trajetórias iguais ou melhores do que a dele, né? Então, eu fico muito feliz de estar vendo o seu trabalho, mais esse passo que você está dando na sua vida, né? E que isso te ajude bastante na sua trajetória, não só da capoeira, mas principalmente nas lutas que você já trava pela vida. Tá bom? Gratidão por tudo, meu mestre. Obrigado a você, Mel. Até breve. Até, meu irmão. Fica com Deus. Seu também.